Na segunda questão, diz o seguinte: imagine que a entrevista lida na entrevista anterior precise ser reescrita para ser publicada em um jornal de grande circulação nacional, destinado a um público variado. Observe uma possibilidade de reescrita. Bom, esse texto aqui, né, que nós vamos ler aqui, na segunda questão da 135, ele foi reescrito. Teve aquele primeiro texto da 134, né, que eu li, que exatamente o texto, né, que foi uma entrevista feita oralmente. Pegaram essa entrevista feita oralmente e fizeram a reescrita. O que é reescrita? É escrever novamente para obter uma melhor clareza, tá, do que está sendo aí escrito nessa entrevista. Tanto na parte, tá, do DOC, né, que é a pessoa que está fazendo a entrevista, como no INFE, que é o entrevistado, que no caso é aquela senhora. Agora eu vou ler, gente, vocês vão ver a grande diferença, tá? Que vocês com certeza vão sentir que muitas coisas foram suprimidas, ou seja, foram retiradas, foram eliminadas, tá? Muitas palavrinhas, exatamente para que houvesse uma melhor clareza. Olha só, DOC. A senhora tem experiência com alguma planta que se transforma à noite? Aqui, gente, não tem nenhuma pausa, né? Vocês podem observar que no texto anterior tem uma pausa, né? O entrevistador, ele faz uma pausa. Agora vamos lá. INFE. Eu tive uma, mas não era bem se transformar. Era uma trepadeira. Você via o botão todo fechado. Quando eram 6 horas, ela se abria. Ficava toda alva, linda, desse tamanho. No dia seguinte, você olhava e o botão estava fechado. Eram outros que se abriam. Conheci outra chamada de entrada de baile. Essa também é muito bonita. É uma flor que parece leve e feita de musselina. Ela abre à noite. Olha só, gente, como deu, né, para entender completamente. Agora tem um detalhe. Muitas palavras, elas foram suprimidas, elas foram excluídas, elas foram eliminadas, tá? Por exemplo, no caso, né, repetições aí, gente, não há, tá? Não tem eu, porque fala muito, né, eu tive, ou então eu, não tem nenhuma repetição aí nessa reescrita. Outro que foi eliminado foram as marcas, né, conversacionais, que tem a, né, também as palavras reduzidas, né? Aqui nesse texto tem a palavra estava, não tem a palavra tava, né? Então aqui temos essa redução também. E também, né, gente, as reticências, vocês não viram nenhuma reticência aí, por quê? Porque não houve nenhuma pausa, então não houve aí a reticência, o uso da reticência. Agora vocês vão fazer, tá, a atividade que tem logo abaixo desse texto, que vocês vão marcar, tem aqui, ó, marquem com um X nas afirmativas corretas sobre o que mudou da entrevista oral para a escrita. Então, vocês vão verificar essa mudança que eu acabei de falar, né? Tanto na oral como na escrita. Houve mudanças, houve muitas palavras que foram ou seja, eliminadas, excluídas. Aí vocês vão fazer aí uma análise. Agora, vale ressaltar, gente, que a pontuação, ela foi mantida, tá? Ela tem o ponto final, né? Exatamente as vírgulas, exatamente para ter uma organização sobre isso que a gente conversou.